Olá, alunos, sejam bem-vindos para mais uma aula então de Sociologia. E a proposta de hoje para o segundo ano é justamente a gente entender os conceitos que são trabalhados quando a gente vai estudar aí Karl Marx e justamente a ideia do movimento capitalista e a evolução do trabalho, ou seja, as evoluções pelas quais o trabalho passou, né? Então eu vou tentar explicar rapidamente alguns conceitos para deixar bem claro cada um deles. Primeiro, mais-valia. O que é mais-valia? Mais-valia é um conceito que, pelo nome mais-valia, né, insere-se na relação entre produção de mercadoria, valor de uso, valor de troca e o valor do trabalho aplicado na produção. Mas de forma mais clara seria justamente isso. Vamos pensar que um trabalhador ele ganha um valor X. Só que para esse valor X, apenas 10 dias trabalhados ele já consegue gerar esse valor que vai pagar os seus serviços. Mas se a gente for pensar que se o patrão, né, desse o trabalho ao funcionário e ele trabalhar só 10 dias para justamente gerar renda para pagar o seu salário, o patrão de certa forma não teria lucro, né, ou uma margem para pagar fornecedores e lucrar em cima desse funcionário, ou desse trabalhador. Então a mais-valia vai ser justamente isso. Por mais que 10 dias de trabalho que gere renda, que já dê para pagar o seu salário, o trabalhador ainda vai ter que trabalhar mais 20 dias, né, equivalente aí a um mês, que são 30 dias, porque esses outros 20 dias, que é além do valor que já daria para pagar o seu salário, vai justamente para o patrão, uma vez que ele já cede o espaço da empresa, né, o setor de serviço para o trabalhador. Então ele acaba tendo um valor maior para ele, que a gente chama de lucro, para poder parte desse lucro direcionar para pagar fornecedores, pagar, né, o próprio funcionário, enfim, lucrar em cima. Então a mais-valia vai ser justamente essa lógica pela qual a quantidade de trabalho, a venda da força de serviço e a produção tem uma logística, né, vamos dizer assim, coerente e lógica dentro do pensar econômico aí. Então isso seria a mais-valia. Depois a gente vai ver que tem também o conceito capital, vai ser muito utilizado na sociedade moderna e, sobretudo, na forma de produção e do trabalho. Então, capital quer dizer o quê? Por definição, esse termo do dicionário quer dizer sobre aquilo que é principal. O que é capital é o que é principal ou fundamental. E como estamos trabalhando a questão do trabalho, ou seja, da evolução dele, o que passa a ser fundamental para ou por meio do trabalho? O dinheiro, a renda, né? O lucro. Então são questões que vão ser voltadas mais para o capitalismo, né? Que vai capitalizar o que? Dinheiro, lucro, renda, né? E produção. Então tudo isso vai estar atrelado à ideia aí dessa evolução do trabalho. Karl Marx também utiliza um outro conceito que a gente trabalhou já nesse bimestre, mas é interessante a gente aprofundar, que é o conceito de alienação, né? Alguém que está alienado é que ele está alheio ao que está acontecendo em sociedade. E quando a gente aplica esse conceito para pensar a economia, né, ou mesmo o trabalho em sociedade, Karl Marx vai dizer que é justamente aquele indivíduo chamado trabalhador que, de certa forma, ele não tem uma clareza ou há um estranhamento em relação ao que ele está produzindo, ou seja, é um trabalhador que mal sabe o que produz, até porque ele trabalha num setor só e ele não sabe que os outros setores vão produzindo e muito menos o produto final, né, que vai sendo produzido a partir do seu serviço. Ele faz apenas uma parte e não todo, então ele desconhece o produto final. Isso seria no viés e na visão de Karl Marx como alienação. E também temos o fetiche da mercadoria. O que seria esse outro conceito, fetiche da mercadoria? É justamente essa ideia de que o produto vai saltar aos olhos do consumidor, no caso do cidadão que quer comprar, a tal ponto que ele já compra não só sapato, bolsa ou coisas úteis, né, que ele vai ter que usar porque ele precisa, não, ele vai comprar coisas que ele não precisa. Porque, de certa forma, vão, através da publicidade e propaganda, colocar nos produtos um certo conceito que ele vai se tornar quase algo divino. Então, as pessoas se endividam para querer ter aquele determinado produto. Não só por ter, mas também depois mostrar que foi capaz de comprar, de que pode ostentar e que pode utilizar tipos de marcas, né, e etiquetas e grifes e coisas do tipo. Isso vai criar, então, um fetiche da mercadoria, um desejo, um prazer desmedido e descontrolado por consumir,
nem sempre eu vou utilizar o que eu consumo, mas o consumo em determinado momento passa a fazer parte da vida do ser humano como algo fundamental, mesmo não sendo. E aí, por último, vem o conceito de modo de produção. Modo de produção é baseado no quê? No sistema econômico, já que a gente está falando de sociedade econômica e de produção, que predomina e que pode ser dividido em três partes. Primeiro, produção. O que é produção? A produção é tudo aquilo que é produzido pelo homem, né? Se a gente pensar a maneira como a sociedade se constrói, se desenvolve para sobreviver através dos recursos materiais. Ou seja, se antigamente era mais no campo, era o serviço mais da agricultura, por meio dos camponeses, com o tempo passa a ser das regiões urbanas, dentro das grandes cidades e por meio das fábricas, das empresas, das indústrias. E a questão da circulação, ou seja, se algo é produzido, o modo como a sociedade faz circular a mercadoria, ou seja, aquilo que é produzido. Ou seja, como acontece o intercâmbio e a troca de produtos produzidos, ou seja, como que vai circular esses produtos, para que tenha circulação, renda, né? E aí vem o consumo, né? Primeiro a produção, depois a circulação e o consumo. A forma como as diferentes classes sociais consomem mercadorias produzidas. Então, aluno, esta aula a gente vai justamente aprofundar um pouco mais essa ideia dos conceitos para entender como que a sociedade se tornou. Os fatos positivos e negativos vão emergir nas discussões, para que a gente compreenda melhor toda essa complexidade que envolve o mundo do trabalho. Então, desde já agradeço a atenção e até a próxima aula.